Seção 1 dos segurados. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. E, como empregado, a linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. A linha C, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. A linha D, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. A linha E, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha F, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. A linha G, o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. A linha H, o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei o 11.788, de 25 de setembro de 2008, a linha I, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A linha J, é um servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. A linha L, o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. A linha M, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. A linha N, revogada. A linha A, o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e a linha P, aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. A linha Q, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha R, o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do artigo 14A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. A linha S, aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços, com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT 2, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. 3. Revogado. 4. Revogado. 5. Como contribuinte individual. A linha A, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 deste artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha D, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha E, desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. 1. O empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. 2. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. 3. O sócio de sociedade em nome coletivo. E 4. O sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural. A linha F, revogado. A linha G, revogado.
A linha H, revogado. A linha I, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha J, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A linha L, a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. A linha M, o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos 2 do parágrafo 1 sobrescrito do artigo 111 ou 3 do artigo 115 ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1 sobrescrito do artigo 120 da Constituição Federal. A linha N, o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. E a linha O, revogado. A linha P, o microempreendedor individual, MEI, de que tratam os artigos 18 a 18c da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. A linha Q, o médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou filiação a regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo de seguridade social. A linha R, o médico em curso de formação no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019. Inciso 6, como trabalhador avulso, aquele que, linha A, sindicalizado, ou não preste, serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou, equiparados sem, vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados, o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. 2. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. 3. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. 4. O amarrador de embarcação. 5. O ensacador de café, cacau, sal e similares. 6. O trabalhador na indústria de extração de sal. 7. O carregador de bagagem em porto. 8. O prático de barra em porto, 9. O guindasteiro e 10. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos e a linha B exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de, cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. 2. Operação de equipamentos de carga e descarga. E 3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. A linha C, revogado. A linha D, revogado. A linha E, revogado. A linha F, revogado. A linha G, revogado. A linha H, revogado. A linha I, revogado. A linha J, revogado. 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de a linha A, produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, ou 2 de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B, pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar, redação dada pelo Decreto nº 8.499, de 2015, parágrafo 1 sobrescrito. Aposentado pelo regime geral de previdência social que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por Assembleia Geral dos Acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 4º. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Parágrafo 5. O entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 6º. Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na alínea A do inciso 6 do caput, entende-se por
Inciso 1. Capatazia a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. 2. Estiva a atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despiação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. 3. Conferência de carga, a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. 4. Conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, a embalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. 5. Vigilância de embarcações, a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais da embarcação. E 6. Bloco a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 8. O não assegurado especial, o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. Inciso 1. A benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. 2. O benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3 do parágrafo 18 deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22.4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 9. Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do caput, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora a atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou mieiros. Parágrafo 10. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1 sobrescrito do artigo 120 da Constituição Federal, mantém o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 214. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que, não utilize embarcação, ou, 2. Utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 3. Revogado. Parágrafo 14-A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5 do caput, entre outros. Inciso 1. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício. 2. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974. 3. Aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978. 4. O trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros. 5. Membro de Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. Inciso 6. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, até 2 dias por semana. 7. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. 8. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. 9. A pessoa física que edifica a obra de construção civil.
10. O médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, inciso 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009. 12. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 13. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército contratado em conformidade com a Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980. E 14. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. 15. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado. 16. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201. Inciso 17. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do disposto na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007. Inciso 18. O repentista de que trata a Lei nº 12.198, de 14 de janeiro de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso 1 do caput, em relação à referida atividade. E inciso 19. O artesão de que trata a Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto na linha E do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 17, revogado. Parágrafo 18 não descaracteriza a condição de segurado especial, e outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. 4. A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. 5. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25, e, inciso 6. A associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Inciso 7. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do disposto no inciso 8. E, inciso 8. A participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista no inciso 7 do caput no parágrafo 5º, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que ao menos um deles desenvolva suas atividades. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199. A. Terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. Parágrafo 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1 do caput, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5 do caput, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Hipóteses em que períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Parágrafo 22. O disposto nos incisos 13v do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18 não dispensará o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. Parágrafo 23. O segurado especial fica excluído dessa categoria, e a contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. A linha B se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18, sem prejuízo do disposto no artigo 13. A linha C se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, ou, a linha D na hipótese de descumprimento do disposto no inciso 8 do parágrafo 18. 1. Participar de sociedade empresária ou de sociedade simples, ou 2. Atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de, a linha A, utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 21 deste artigo, a linha B, dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 8º deste artigo, e, a linha C, dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 18 deste artigo. Parágrafo 24. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 25. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física
física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IP 26 é considerado MEI, o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 36.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na linha P do inciso 5 do caput. Parágrafo 26 é considerado microempreendedor individual, MEI, o empresário individual a que se refere o artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite estabelecido no artigo 18A da Lei Complementar número 123, de 2006, que tenha optado pelo Simples Nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a linha P do inciso 5 do caput. Parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b. Artigo 10. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1. O sobrescrito caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 3º. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal, redação dada pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Artigo 11. É segurado facultativo maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1. O sobrescrito podem filiar-se facultativamente, entre outros, inciso 1, aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. 2. O síndico de condomínio, quando não remunerado. 3. O estudante. 4. O brasileiro que acompanha a cônjuge que presta serviço no exterior. 5. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. 6. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso 7. O estagiário que preste serviços à empresa nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. 8. O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 9. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, redação dada pelo Decreto nº 7.054, de 2009. 10. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior. 11. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria, incluído pelo Decreto nº 7.054, de 2009. Inciso 12. O atleta beneficiário da Bolsa. Atleta não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9º, parágrafo 2º é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Parágrafo 3º. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28. Parágrafo 4º. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6 do artigo 13. Parágrafo 5º. O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Artigo 12. Consideram-se, empresa firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. E 2. Empregador doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos deste regulamento, e o contribuinte individual, em relação ao segurado que lhe presta serviço. 2. A cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Inciso 3. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei nº 12.815, de 2013, e 4. O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe presta serviço,